Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Enquanto o Glorioso decide a própria vida fora de campo, enquanto o Botafogo conversa com o John Textor, enquanto está rolando a due diligence, o Campeonato Carioca está acontecendo e o Fogão venceu o Bangu no último domingo por 2-0. Eu quero falar neste vídeo a respeito do campo e bola, parte tática, individualidades, e a minha ideia é fazer no dia de hoje um dia tático aqui no canal. Quero falar mais também sobre o Botafogo dentro de campo num próximo vídeo. Isso se não houver nenhuma novidade no processo, se o Botafogo não contratar, se não acontecer algo tão diferente. Então, antes de falarmos a respeito da construção da vitória do Botafogo no último fim de semana, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 30 mil. Faltam menos de 1.500 para isso. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e é extremamente simples. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo venceu bem o Bangu no último domingo e a equipe da Zona Oeste é bem treinada pelo técnico promissor Felipe, que foi um craque nas 4 linhas. O Botafogo, então, trabalhou muito atrás da linha da bola e aproveitou oportunidades para vencer o Bangu. A equipe do técnico Enderson Moreira entrou em campo com Gatito no gol, Daniel Borges na lateral direita, Carly Canu na zaga e o Carlinhos na lateral esquerda. Breno e Fabinho como volantes, Felipe Ferreira como meia central, o Vitinho na ponta direita, Diego Gonçalves na ponta esquerda e como centroavante, o Matheus Nascimento. O Botafogo tinha uma estratégia de manter o 4-2-3-1 com a bola, os 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes à frente desta linha, o meia central Felipe Ferreira movimentando os 2 pontas e o Matheus, e sem a bola, aquela estrutura que o Enderson já vem fazendo há muito tempo no 4-4-2. 2 linhas de 4, Matheus Nascimento e Felipe Ferreira um pouco mais adiantados. Como o Botafogo fez 1-0 com cerca de 8 minutos do primeiro tempo, aí que o Bangu ficou mais com a bola. Embora a característica do Enderson Moreira seja muitas vezes de esperar o adversário. O Botafogo conseguiu roubar uma bola no campo ofensivo, o Bangu saiu de maneira destrambelhada, o Matheus Nascimento conseguiu desviar, a bola chegou ao Vitinho, que achou um excelente passe para a ultrapassagem do Daniel Borges. Ele deu um passe muito bom e o Felipe Ferreira conseguiu concluir e fazer 1-0 para o Botafogo. A partir dali, o Botafogo deixou o Bangu com a bola e fez as 2 linhas de 4 muito bem definidas. Só que mesmo com as linhas bem definidas, o Botafogo em alguns momentos deu brechas para a equipe adversária, que é bem treinada, mas esbarrou em dificuldades técnicas de alguns jogadores em vários momentos. O Enderson Moreira tem ótimos números à frente do Botafogo, tem uma estratégia de jogo muito clara, mas eu, Fabiano, não gosto tanto da ideia de ficar atrás da linha da bola, mesmo ganhando, quando o Botafogo joga contra adversários de menor investimento. Não sei, para mim não condiz. O Botafogo ganhou o jogo, foi eficaz, mas para mim é um pouco chato ficar correndo atrás do Bangu, atrás de outro adversário de menor investimento, com todo respeito. O Botafogo não teve muitos problemas na primeira etapa e terminou vencendo por 1-0. No segundo tempo, o Bangu tentou atacar um pouquinho mais, o Botafogo se segurou também com alguma tranquilidade até determinado momento, mas não criava tanto. Então o Enderson mudou, assim como tinha mudado em dado momento do jogo contra o Boa Vista. Saiu do 4-2-3-1 e foi para o 4-4-2 também com bola, com a entrada do Hérisson, que ficou no ataque flutuando ao lado do Matheus Nascimento. Então, em determinado momento da segunda etapa, nós tínhamos 2 laterais e 2 zagueiros e uma outra linha no meio, com 2 pontas e por dentro os 2 volantes, Fabinho e Breno. Mais à frente, Matheus Nascimento e o Hérisson. Com essa movimentação,
o Botafogo conseguiu encontrar espaço para fazer o segundo gol, porque não tinha um homem fixo na área. Então, num lateral para o Glorioso, o Daniel Borges, pelo lado direito, cobrou, o Matheus atraiu a marcação de 2 jogadores, a bola passou pelo Matheus e pelos adversários, e o Erisson, outro atacante, estava caindo também pelo mesmo lado do Matheus, porque com 2 atacantes você tem mobilidade, você tem liberdade para fazer alguns movimentos que o jogo pede, não ficando assim um ataque engessado. O Erisson, então, também pelo lado do Matheus, protegeu a bola, conseguiu conduzir com a perna esquerda, levantou a cabeça e, mesmo sendo canhoto, deu um excelente passe, fez um baita cruzamento para o Diego Gonçalves com a perna direita. Ora, se o Botafogo tinha 2 atacantes e eles estavam fora da área, a defesa do Bangu perdeu a referência. Por isso, Diego Gonçalves apareceu sozinho para cabecear e fazer o segundo gol do Botafogo. Não foi algo aleatório. 2-0 Fogão, o Bangu tentou colocar as asinhas de fora e o Botafogo deu algumas brechas. O Gatito Fernandes já tinha feito 2 boas defesas no mesmo lance, fechando muito bem o ângulo dos adversários. E no fim do jogo ele fez uma outra defesaça no canto direito dele, uma bola que foi rasteira e ainda tomou uma bola na trave. O Fogão ganhou com certa tranquilidade, apesar desses sustos ao fim do jogo. Então, o Anderson Moreira tem a estratégia, ele tem que desenvolver outras situações para que o Botafogo surpreenda ainda mais os adversários, mas pelo menos ele passa de um modelo sólido. Como eu disse, em algum momento eu acho chato e até perigoso, porque o Botafogo jogar assim contra times de maior poderio ofensivo, tudo bem, mas jogar assim contra todo mundo é difícil. Só que também tem o outro lado. 4 pontos, embora o empate com Boa Vista tenha sido ruim, e a invencibilidade na competição. Vamos ver como o Botafogo vai evoluir contra o Madureira. Eu lembro que na coletiva eu perguntei ao Anderson Moreira se a vitória foi tranquila por conta do ritmo de jogo, que já está melhorando, já que é a segunda partida do Botafogo no campeonato, ou do encaixe com o jogo do adversário, algo que não aconteceu com o Boa Vista. Ele falou que com o tempo é natural que o time evolua, ganhe entrosamento, porque é uma remontagem de equipe, já que o Botafogo perdeu algumas peças em posições importantes. Ele falou isso em outras respostas também. Antes de falar a respeito da individualidade dos jogadores do Botafogo, eu digo para vocês o seguinte: eu lembro bem que após o empate contra o Boa Vista, eu falei aqui no canal que tínhamos 2 caminhos. O primeiro, a absorção de fatores ruins por conta de um resultado ruim contra uma equipe de menor investimento, por conta de falta de reforços no início de 2022, ou a criação de uma boa expectativa na nossa mente de acordo com tudo que tem para acontecer com o Botafogo daqui para frente. Daqui a pouco, provavelmente, o glorioso John Textor vão assinar o contrato definitivo pela venda da SAF para o empresário americano. E o empate com Boa Vista fica muito pequeno diante disso. Por isso, eu tentei buscar o equilíbrio contra a equipe de Saquarema, após aquele empate muito ruim. Assim como quero continuar equilibrado, mesmo após a vitória sobre o Bangu, porque também não é o melhor dos mundos. O Botafogo tem que melhorar muito dentro de campo. O time precisa de reforços. E fora de campo, precisa se estruturar cada vez mais, receber os aportes financeiros robustos do John Textor, separar o futebol do social, virar empresa sim. Então, nem estava tudo tão ruim no nosso cenário por conta do empate com Boa Vista, nem está tudo tão bom por conta da vitória sobre o Bangu. São coisas pequenas dentro de tudo que pode vir a acontecer com o Glorioso daqui para frente. Falando a respeito das atuações individuais, o Gatito, ao meu ver, foi bem, fez boas defesas contra o Bangu. Daniel Borges tem que evoluir um pouquinho no setor defensivo, mas também não ficou preso apenas à saída de 3 dentro da estratégia tática do Anderson Moreira, que eu falo muito aqui no canal também, tanto que deu uma assistência e foi bem no decorrer da partida. Ofensivamente, Daniel Borges também contribuiu com o Glorioso. A defesa sólida, a zaga no miolo com Carly e Canu muito bem contra o Bangu, e o Carlinhos mais uma partida dentro da regularidade que ele vem tendo com a camisa do Botafogo. Tranquilo.
Os volantes, vejo muita gente criticar o Fabinho, e para mim o Fabinho não é titular do Botafogo. Por mim, ele iria para o banco no próximo jogo por uma questão de característica, mas eu não posso, por isso, ser injusto. Fabinho fez um jogo tranquilo contra o Bangu, colocou disposição, não errou tantos passes, fez um jogo ok. O Breno foi muito bem. O estreante do Botafogo naquela tarde foi um dos melhores, se não o melhor em campo. Marcou muito bem, fez 5 desarmes, conseguiu esconder a bola quando tinha a pelota no pé, protegeu, não teve uma perda de posse. Muito bem, o ex-atleta do Goiás. Felipe Ferreira, muita gente criticando, eu também não escalaria e já teria até emprestado o jogador que tem contrato com o Botafogo até o fim deste ano. Mas contra o Bangu não foi o pior em campo. Ele fez um gol e não é só por isso que ele foi bem. Ele também participou, buscou jogadas, tentou interagir no meio-campo, tem algumas dificuldades por conta daquela falta de dinâmica, mas não foi tão mal assim. Só que o Felipe Ferreira é daqueles jogadores que eu não acredito que vai dar o que o Botafogo precisa numa Série A de Campeonato Brasileiro e também numa Copa do Brasil, que o Botafogo começa a disputar a partir da terceira fase. O Vitinho, um garoto muito jovem, que errou por tentar demais, em alguns momentos pareceu um pouco emocionado, entre aspas, querendo mostrar serviço, mas um jogador que pelo menos não se escondeu, teve personalidade. No lado esquerdo, o Diego Gonçalves ainda não encontrou o melhor jogo dele com a camisa do Botafogo na temporada de 2022, isso é natural. Estamos começando o Campeonato Carioca, foram 2 rodadas até aqui, mas os números dele já são bons. Uma assistência e um gol em 2 jogos. Um jogador eficaz, efetivo. Matheus Nascimento evoluiu do jogo contra o Boa Vista para o jogo contra o Bangu. Por isso eu digo que o atleta tem que ter mais oportunidades. Nos chateou contra o Boa Vista, mantém o garoto. Precisa de espaço, tem um projeto, um planejamento. Temos que pensar no macro e não só nos próximos 3 pontos contra alguma equipe de menor investimento dentro do futebol carioca. Estamos falando de um jogador que tem multa rescisória de 50 milhões de euros para o exterior, 150 milhões de reais para o mercado interno. E o Matheus desarmou bastante, aí já vi algumas pessoas comentando, tudo bem, puxa, o nosso jogador de ataque está se notabilizando por desarmar. Aí quando o garoto não desarma, puxa, o Matheus tem que ficar mais ligado, ele está muito mole, ele perde no corpo. É importante demais o equilíbrio. Ele desarmou bastante, por conta de alguns desarmes, ele puxou ataques e contra-ataques para o Botafogo, ele encontrou soluções interessantes, dando passe de calcanhar, dando passe de peito, e não para enfeitar, mas para dar prosseguimento às jogadas, buscou um cabeceio que desviou na defesa, buscou uma finalização cortando que desviou na defesa, buscou um cabeceio muito bonito, quase fez um golaço, o goleiro foi buscar. O Matheus é um jogador de 17 anos, ainda vai completar 18, tem muito a evoluir, mas já melhorou de jogo para o outro. A tendência é que ele continue melhorando. Pelo menos eu torço muito para que isso aconteça. E foi importante a participação dele. Dos jogadores que entraram no decorrer da partida, gostei muito do Erisson, que já deu uma assistência, já dominou uma bola indo para dentro e buscando o Diego Gonçalves, que fez o gol, e também se movimentou. É claro que tem que ganhar ritmo ainda novamente, o jogador que chegou recentemente ao Botafogo, mas eu espero muito do Erisson, acho que tem tudo para fazer um bom ano. Vamos torcer também. É isso, galera, primeiro conteúdo tático do dia aqui no canal Fabiano Bandeira. O conteúdo para você aqui é sempre robusto, a qualquer momento um novo vídeo ou uma live. Estejam ligados aqui no canal. Saudações alvinegras, estamos muito juntos. Valeu, fui!